começar fazendo uma pergunta para você a respeito de 2 momentos do seu documentário. Tem 2 momentos que você diz que não precisaria chegar ao ápice para ser feliz. Felicidade para a gente, em filosofia, seria um estado de paz de consciência, de coincidir com os nossos princípios, com os nossos valores, muito profundo. O que é felicidade para você? Conta para a gente. Hoje é diferente. Eu acho que, bom, antes, quando eu nasci, eu era pobre, não tinha dinheiro, não tinha, né, era muito humilde. Eu pensava que quando eu tivesse dinheiro, ou se eu fosse famosa, se eu fosse igual as pessoas que eu via na televisão, eu ia ser feliz. Então, começou essa minha batalha na vida para ter essas coisas que eu achava que quando eu tivesse, eu ia ficar feliz. E à medida que eu fui conquistando uma ou outra, eu queria mais. Então, se eu achava que eu tinha que ter uma casa, né, porque eu não tinha, aí quando eu tive, aí a casa tinha que ser melhor. Aí, se eu achava que tinha que ser famosa para ser feliz, aí agora tem que ficar mais famosa. E era sempre assim, eu alcançava e tinha que ter mais, tinha que ter mais. E depois de um tempo, pouco tempo, na verdade, de pouco tempo para cá, eu comecei a entender que não tem nada a ver com as coisas externas e comecei a mergulhar para dentro de mim para entender por que eu nunca estava satisfeita, por que nunca era o suficiente. E hoje, quanto mais eu vou aprendendo, né, eu estou começando, tem 2 anos e meio que eu comecei essa jornada, e quanto mais eu vou mergulhando, eu vou entendendo que ser feliz é aceitar a vida como ela é, entender que a gente tem uma tendência de querer que todos os momentos da vida sejam alegres, né? A gente não quer sentir uma tristeza ou um aborrecimento, um problema. E hoje entendo que ser feliz é você lidar com eles de uma maneira tranquila, que entendendo que passa. Tem a parte boa, daqui a pouco tem uma parte que pode não ser tão boa. E lidar com isso de uma maneira tranquila, com a certeza de que está tudo certo do jeitinho que deveria ser, para mim isso é a felicidade hoje, essa é uma satisfação. É uma aceitação, Uma não é isso? aceitação total. Hoje existe uma escola de filosofia que está muito na moda, que é o estoicismo, que eles chamavam isso de amor fati. É amar a vida da maneira como ela se apresenta. Não só aceitá-la, mas amar. Sim. Entender que a natureza sabe melhor do que nós o que é bom para a gente. Não é? Com certeza. Você trouxe algumas perguntas também para fazer Eu para trouxe mim? perguntas para você. Ai, eu fiquei pensando muito para trazer essas perguntas. Como que você acredita que a filosofia pode ajudar a gente a lidar com a complexidade e a incerteza do mundo nesse momento, do mundo moderno agora, né? Quais são os conceitos filosóficos que você acha que são mais relevantes para os desafios atuais, principalmente para os jovens adolescentes? O que eu acho mais complexo no dia de hoje é a falta de identidade das pessoas, falta de um sentido de vida. É claro que no meio de tantas ofertas, se você não sabe fazer escolhas, fica perdido, porque acaba sendo escolhido pelo meio, né? Acaba sendo escolhido pela moda, enfim. É fundamental que a gente saiba onde queremos chegar com tudo isso, que a gente pare e pense que tipo de ser humano eu quero chegar a ser em algum momento da minha vida. Colocar a nossa imaginação ali nos últimos momentos da nossa vida e imaginar, eu quero construir tal ser humano. Essa é a minha obra-prima. Eu quero chegar a esse ponto. E desde esse momento direcionar a nossa vida para esse ponto. Se nós não temos um referencial de direção, não temos como ter valores, porque valor você estabelece a partir do momento que você sabe onde quer chegar. Tudo que te leva nessa direção é bom, tudo que te leva na direção contrária é ruim. Quem não quer chegar a lugar nenhum não tem como ter valores. E acaba não tendo identidade e sendo arrastado pelas tendências mais loucas da sociedade. Nós temos um mundo que tem muitas ofertas, mas muito poucas realmente humanas, muito poucas realmente humanizadoras. Então eu considero que alguns elementos que a filosofia nos aporta são fundamentais. Ajuda a gente a se localizar no mundo, a ter balizas, saber quem somos nós, aonde queremos chegar com tudo isso e fazer as escolhas adequadas para chegarmos lá. Eu acredito que vida é oportunidade de crescimento, que nós estamos aqui para crescer, para sairmos daqui maiores do que chegamos, para fazer diferença para o mundo, para o outro, para mim mesmo, para não viver em vão. E para isso a gente tem que saber exatamente onde queremos chegar, para que nós possamos ter as escolhas adequadas. A vida não é tão longa assim, né? 7 décadas, 8 décadas, e lá vamos nós. Ela é curta para a gente ficar solto a esmo, fazendo escolhas sem nenhum sentido.
Então, para a filosofia, o fundamental é você ter um balizamento de sentido de vida para que você saiba a sua verdadeira identidade. A minha identidade, o meu nome interno está lá no horizonte, é aquilo que eu quero chegar a ser. E isso me permite escolhas desde já. Ai, eu fico te escutando sempre. Lá no documentário, Anita, tem mais uma passagem que você está na praia vendo o dia nascer. E eu achei muito bonito aquilo, porque você parece que fica deslumbrada com o dia nascendo, né? E realmente é um espetáculo maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que nascer e pôr do sol dá uma imagem muito próxima de Deus, porque é um momento onde nada sobra nem nada falta. A gente não colocaria mais uma corzinha no nascer do sol, nem tiraria nada. Ele é completo, ele é uno. E esses momentos onde a natureza nos mostra a unidade é como se fossem pegadas de Deus, né? Porque Deus é a unidade. Então, dá uma oportunidade de a gente ver a Deus em todas as coisas. E me pareceu que você ali estava exatamente vendo uma pegada de Deus. Eu queria saber como é que você vê Deus, qual é o teu contato com Ele. Então, eu acho que a minha vida nesse momento se resume a antes e depois de eu decidir mergulhar no autoconhecimento, assim. Porque antes, quando eu tinha essa impressão de Deus homem que julga, que está ali esperando os nossos erros, eu vivia sempre assim, nesse lugar de não liberdade, né, de julgamento comigo mesma, ou de não aceitação, ou muito medo de errar, ou ou vergonha, culpa, todos esses sentimentos que vêm quando você acha que tem alguém te julgando 24 horas em todas as suas ações. Então, antes eu tinha essa visão de Deus, né? O Deus julgador, que não pode, isso é feio, isso é bonito. E depois que eu comecei a mergulhar em mim, eu vejo Deus como uma consciência. Eu vejo que todos somos Deus. Eu sou Deus, você é Deus, ele é Deus. Todos somos Deus. Os animais que estão na minha casa são Deus, a comida, as plantas. Eu vejo que tudo é Deus. E eu sinto que está tudo conectado, assim, sabe? Às vezes quanto mais eu me conecto, parece às vezes que eu estou num contato direto com Deus. Eu quero uma resposta, parece que ele liga e fala aqui, ó, essa resposta aqui é isso aí, sabe? É tão rápido assim, quando você está atento. Às vezes eu estou tão atenta que eu vejo umas sincronicidades em tudo, assim.